Calma, 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 calma. Nesta nova série de programas vamos ter áudios em outras línguas. Então, se você quiser ouvir sem tradução, continue aqui. Agora, se você se sente confortável e quiser com tradução, é só ir no nosso feed e procurar o programa com o nome Com Tradução. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e hoje apresentamos para vocês mais uma série de programas que vamos conduzir em 2025. Hoje é o nosso primeiro Cerveja Sem Fronteiras. E nesses programas nós vamos trazer personalidades do mercado cervejeiro mundial, meus amigos, para debatermos como funciona ou como está o mercado de cervejas artesanais nesses países. Halolói, tem Henrique Boaventura aqui e há algo de podre no reino do presidente laranja. E temos aqui como nosso convidado foi o Matt Gaycock, que é economista da Brewers Association. Ele ajuda os membros a interpretar os dados que permitem o crescimento de seus negócios. Ele traz experiência em análise de mercado, operações de cervejarias e consultoria, além de possuir um MBA, mestrado e bacharelado pela Universidade de Michigan. Hello, my name is Matt Gasiak. I am the staff economist for the Brewers Association. E para ainda arredondar mais ainda essa combinação de pessoas, está conosco a queridíssima Bia Amorim. Hello, tudo bom? Se vocês quiserem ouvir o meu hello, também tem com tradução e sem tradução. Um prazer estar aqui no Cervejas Sem Fronteiras, né? Que eu acho que o mais legal é beber e conhecer sem fronteiras as cervejas. Aí. Vire um mecenas e diga adeus a todas as suas preocupações. Tá, isso é uma mentira deslavada, mas o que é verdade mesmo é que ser mecenas do Surra de Lúpulo te dá acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, promoções em cursos, cervejas, eventos, e ainda te coloca na disputa por sorteios e brindes incríveis. Isso não resolve sua vida, mas elimina um monte de preocupações, com certeza, né? Sem contar que o grupo é sensacional e os papos que rolam por lá são sempre de primeira. Apoie e faça parte dessa comunidade. apoia.se/Surra de Lúpulo. Talvez por algum alinhamento de astros, você não ame tanto a gente a ponto de abrir a sua carteira e despejar dinheiro por nós, né? Confesso que depois de 250 episódios e algum deles com eu participando aqui, inclusive, já não sei mais o que falta para te conquistar. Se não rolou até agora, acho que precisamos rever as estratégias do nosso jogo. Mas tudo bem, tem um jeito grátis de ajudar. Pode pegar o link desse episódio e mandar para aquele teu amigo ou amiga que curte cerveja especial. Tu vai espalhar a palavra do Surra de Lúpulo pro mundo e para outras pessoas. E já que vamos falar sobre cerveja aqui nesse programa, a questão agora é ir lá nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e dar estrelas, fazer comentários, fazer a sua parte grátis, que não é 10 segundos, gente. Por favor, vamos lá, 10 segundinhos. Para agora, vai lá e faz isso. Falando em mercado, não tem como não falar da 4ª edição do Festival ISO, que vai acontecer no dia 31 de maio, num sábado, em Belo Horizonte. Lá vai rolar esse verdadeiro playground para os apaixonados por cerveja. É um festival feito para quem quer viver essa experiência ao máximo. Mas calma, porque o ISO vai muito além do sábado. Antes do grande dia, tem uma programação especial com bottle share, encontros com cervejeiros gringos e muito mais. Então você não fique de fora dessa, dá tempo de comprar seu ingresso ainda e fazer parte dessa experiência épica. Então vamos dar início à nossa entrevista com o Matt. Matt, primeira pergunta que a gente traz aqui é: quais foram os principais destaques e desafios para o mercado de cervejas craft nos Estados Unidos em 2024? The craft beer market in the United States saw some significant challenges and highlights in 2024. The challenges kind of fell into three buckets. One being
the increased cost of doing business, both on the ingredient side through inflation, as well as on the labor side for those producing the beer, as well as those running tap rooms and brew pubs. The second bucket of challenge is related to increased competition, both within craft beer, but also among other beverage alcohol. For a long time, craft beer was the place that consumers could go to for additional variety and new flavors. And over the past few years, across beverage alcohol, there have been many new products that are filling that role as well and competing for valuable shelf space. The third main bucket of challenge is the evolution of consumers, that consumers of beverage alcohol aren't acting how they did 10 or even 5 years ago. And now what we're seeing are drinkers that are drinking craft beer less frequently, spreading their beverage alcohol dollars across categories, and as well as some who are cutting back on beverage alcohol consumption altogether. But among this challenging time frame, the highlights are the companies that find a way to adapt to this changing environment and find a way to hold steady or even grow. You know, in 2024, there were still almost 10,000 breweries in the United States, and many of them found a way to grow. And those that didn't, on average, there was a slight reduction in terms of production and sales. So, you know, I think it may sound a little funny, but the highlight is that despite a very challenging time, many businesses have been able to find a way to make things work. Bia, eu acho que você podia começar comentando, né? Já que você é a nossa convidada especial. Uma coisa que eu acho interessante, que foi uma mudança que aconteceu há pouco tempo na Brewers Association, é que o Bob Peace, que era o presidente, se aposentou, e o Bart Watson, que era o economista, virou presidente. E agora a gente está ouvindo o Matt. A gente está ouvindo um economista e eu acho ele otimista, apesar do que a gente está tratando aqui no caso dos desafios, né? Ou seja, custo para operar, aumento de concorrência, mudança de comportamento do consumidor. E ele fala, bom, mas ainda em 2024 a gente tinha cerca de 10 mil e teve gente que conseguiu crescer. Não é muito diferente do que a gente tem no Brasil em termos de desafios. Com certeza a questão dos custos operacionais são altíssimos. Quanto que eu preciso de vender todo dia cerveja para bancar meus custos? O aumento da concorrência lá é com certeza maior, né? Se a gente está falando que eles tinham 10 mil, a gente está falando que a gente tem, com os números novos, né, Lud, que a gente está por aí, talvez uns 1.600, 1.500, né? Já não vou mais nos 1.847 que a gente teve, Henrique, uma nova adição de dados. Uma inside information, digamos assim. Inside information. Entendi. Vocês conhecem as pessoas certas, é isso? Estamos nos lugares certos, né? E a gente aqui tá falando, vamos considerar 1.500 só para fechar uma conta. Só que se a gente está falando dos últimos anos, desse crescimento exorbitante do número de fábricas que a gente teve aqui, a gente também não estava preparado para a concorrência, né? E lá eles já estavam mais preparados, mas o que eu acho que pesa muito ali não é tanto a concorrência, quando ele fala, é os custos para operar. Eu acompanho alguns grupos de Facebook, olha só, no Facebook, sobre mercado cervejeiro norte-americano. E eu vi muita gente comentando sobre os preços das locações desses galpões pré-pandemia e pós-pandemia. Então, mesma coisa do serviço, da operação, de custo de pessoa, de gente querendo trabalhar ou não querendo trabalhar por menos valores de hora-dólar, né? Então, eu acho que esse que ele traz de primeira, que é o custo da operação, para mim é o que mais talvez tenha pesado. Porque também sobre comportamento dos consumidores é algo que a gente já vem falando sobre isso também já faz um bom tempo. Como a Bia fez esse comentário,
a gente fez essa entrevista com o Matt para conseguir trazer esse assunto para cá. O papo começou lá em janeiro, né, gente? Só para contextualizar para vocês aqui. E aí, conseguimos receber as informações dele e até esse programa levou um tempinho a mais e a gente conseguiu essa informação que a Bia trouxe, que uma grande empresa do setor que tem contato cadastral, né, com cervejarias que precisam comprar com essa grande empresa, e eles notaram uma queda muito grande em pedidos e começaram a fazer uma busca ativa e chegaram num número de baixa de 200 cervejarias que tinham encerrado suas atividades, ou seja, paramos de comprar com vocês porque a gente não está mais em atividade. São dados muito importantes, né? São dados muito relevantes e por isso me aflige tanto aquilo que o mapa vai entregar pra gente, porque eu quero muito que o mapa não perca a importância que ele tem para o mercado, mas ao mesmo tempo eu fico com medo daquilo que se apresenta e daquilo que a gente percebe enquanto realidade no dia a dia. Sobre custo operacional e inflação, o governo Biden, que terminou no final do ano passado, terminou, entre aspas, bem, com pleno emprego nos Estados Unidos e etc., porém, com essa questão da inflação muito forte. E é uma situação que está acontecendo no Brasil hoje. A gente melhorou, a taxa de desemprego é a menor taxa de desemprego dos últimos anos, e etc., mas a inflação não vem arrefecendo, porque tem muito dinheiro circulando, ou seja, as pessoas estão ganhando dinheiro e o dinheiro está circulando e é ruim. São coisas econômicas que eu, de fato, não consigo entender. O aumento da concorrência não tem muito jeito, né? Assim, e os Estados Unidos é um país muito parecido com o Brasil em relação a tamanho, né? A gente é um país continental, assim como os Estados Unidos. Então, enfim, a gente até tem menos, como a própria Bia disse, menos concorrência do que eles. E a evolução do comportamento dos consumidores também ouvimos recentemente sobre a mudança do que as pessoas estão buscando beber. Não necessariamente são bebidas sem álcool, mas também não necessariamente são cervejas, né? Então, eu acho que ele foi otimista, porque eu acho que ele não podia chegar no começo do mandato do Bart falando que tá uma zebra. Mas a gente, no plantão cervejeiro, já deu aqui notícias de que a própria Brewers Association fechou com um déficit grande. O primeiro relatório do Bart foi um déficit grande em relação ao caixa da Brewers Association, por exemplo. Então é um reflexo, não está acontecendo no mercado apenas, mas na própria associação que cuida deles. E aí a gente já tem algumas coisas também que a gente vem trazendo nesse ano de 2025 que já são reflexos de coisas que vieram acontecendo ao longo de 2024. Aumento de custo de alumínio para a produção de latas, custos também do aço, né? O aço encareceu muito nos Estados Unidos e é reflexo direto da inflação, que é um mercado que não está acostumado com inflação, né? Nós aqui estamos acostumados com essa inflação oscilante, e às vezes alta, às vezes mais baixa, mas nos Estados Unidos não está acostumado com isso. Tanto é que é um país que é muito estável para investir porque a inflação não opera tão alto. Hoje em dia está mais fácil para investir, inclusive, por causa dessa oscilação, porque tu consegue ter mais retorno, coisa que tu não tinha 2, 3 anos atrás, porque essa inflação era mais baixa. E essa questão também, importante trazer que até não muito tempo atrás, a gente tinha um tempo grande de defasagem, né? As coisas aconteciam nos Estados Unidos e demorava algum tempo para elas reverberarem aqui no Brasil também. Agora a gente está vendo padrões que estão acontecendo agora. Eu tô falando de meses de diferença e não mais anos de diferença. Foi criada a Brut IPA, 2 anos depois vai estar no Brasil. Foi criado, sei lá, Sour alguma coisa. Daqui a 1 ano vai estar no Brasil. Não, agora é quase a mesma... As coisas acontecem concomitantemente. Eu achei bem interessante isso também. A gente tá falando de coisas muito semelhantes no mercado, apesar de diferenças de números. A globalização, meus amigos. Fudeu. Aí a gente perguntou pro Matt, pelo 2º ano consecutivo, pesquisas mostram um declínio no número de cervejarias nos Estados Unidos. Até agora, como você interpreta essa redução? Você tem alguma preocupação ou considera como um movimento normal do mercado? So, for the first time since 2005, we saw the total number of breweries in the U.S. decline. In 2023, there had been very close number of openings and closings with slightly more openings. And in 2024, we saw that switch. And so there were slightly more brewery closings than openings. Something on the order of 1 to 2% of a reduction in total brewery count in the United States. Now, this is certainly different than the boom times in the 2010s, where we were seeing up to 10 times more breweries opening than closing.
per year. But what we are seeing now is the signs of a maturing industry, not a dying industry. This reduction had to come at some point as the market settles into new conditions. And so, yeah, at this point, it is not a concerning trend. If it went far more negative, that would be potentially concerning. But for right now, what we're seeing is more of a leveling out than any kind of concerning decline. Primeiro que eu queria ser tão positivo quanto o Matt. Ele parece ser uma pessoa muito otimista, né? Muito positiva em olhar. Aqui a gente vê uma queda, vê uma cervejaria fechando, automaticamente a gente já crê que o mercado está acabando. A gente tem essa visão, talvez a nossa história como país nos leve a pensar dessa forma. Mas eu achei interessante que aqui, quando fala em redução, ele não está pensando em redução de mercado. Ele está pensando em amadurecimento. Aqui é parte do processo. Cresce, diminui um pouco para estabilizar e depois começa a crescer de novo. E eu não consigo não fazer essa comparação porque a gente fica super preocupados e vendo cervejarias fechando, vendo qualquer coisa acontecendo no mercado que não é positiva. Talvez aqui essa visão dele como uma pessoa mais de dados, né, uma pessoa mais focada em negócio mesmo, ajude a ter uma visão mais otimista ou mais correta, talvez, uma interpretação mais correta da evolução do mercado do que propriamente tá acabando o mundo, tá tudo se acabando aqui. Achei bem interessante isso. Acho que a gente é um pouco dramático, talvez. E eu acho que a gente... Eu sou dramática. Eu acho que eu dramatizo porque a gente gera afeto. Nós somos não tantos. E aí, aqui, por exemplo, os números que a gente tem não é 1%. É mais. Só que mesmo assim, a gente sabe o nome das pessoas. A gente tomou provavelmente aquelas cervejas. Então, quando uma cervejaria fecha, a gente sabe que tem algum colega nosso que passou por maus bocados. Uhum. Talvez ele tenha feito escolhas erradas de negócio. Talvez vender cerveja só para os seus amigos não seja um bom negócio, e não é. E a gente não vive dos nossos amigos ou parentes comprando os nossos produtos, sejam eles quais forem. Então, eu acho que a gente tem um drama que é muito mais pessoal nesse sentido. E ele tá vendo os dados, como você falou, dados talvez da maneira correta. Então essa redução com certeza é normal. Vamos puxar desde o começo do século XIX no Brasil, quais foram as cervejarias que abriram e quais fecharam. E, no fundo, é um ciclo natural, né? Tipo, tem aquele quarteirão naquela área comercial da cidade que já foi uma farmácia, uma padaria, uma loja de roupa, uma loja de sapato, né? Então, eu acho que a gente, no mercado da cerveja artesanal brasileira, acima de tudo, a gente tem esse carinho pelas marcas que não são apenas fábricas. Eu concordo com você com essa coisa passional, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão parecida com o que o Matt trouxe sobre amadurecimento, mas eu talvez não seja tão polida quanto ele quando eu penso que talvez esteja acontecendo uma limpa, sabe? De uma profissionalização, talvez, de fato, onde as pessoas entraram numa paixão, num furor, no jogo do tigrinho, que vai me dar 100% de... Fazendo remissão à nossa palestra, Bia, né, que vai me dar 100% de lucro. E aí descobriram que, peraí, gente, não é bem assim. Se você não tiver um plano de negócio estruturado, e novamente, quando a gente fala de plano de negócio, eu não tô falando que eu construí e escrevi esse plano de negócio em pedra. Pelo contrário, ele tá ali para ser mudado, adaptado, atualizado. Então eu fico pensando se de repente a gente não tá passando por um momento de amadurecimento do mercado, mas de limpeza também. De sair o aventureiro, a aventureira, aquela pessoa que foi motivado por paixão, que é importantíssimo, que é o tal do early adopter. Mas assim, que também a gente precisa ir para um caminho de profissionalização. E conversamos muito sobre profissionalização com o Paulo Almeida do EAP, quando ele fala o tanto de grupo de WhatsApp de venda de cerveja que atrapalhou PDV, não tá no gibi. Só que o consumidor quer ir para onde, entre aspas, o preço tá mais barato. Mas depois, ele quer a experiência do bar. Ele fica aborrecido porque o empório fechou, porque a adega não existe mais, porque o bar, que era cervejeiro, também não existe mais. Enfim, então a gente tá, de fato, eu acho, passando... Eu não sou polida, chamaria de limpeza. O Matt chamou de amadurecimento.
Uma coisa que vai ser muito interessante de a gente analisar durante o ano de 2025 e talvez num segundo programa, numa segunda visão sobre isso em 2026, é uma tendência que a gente vem acompanhando e reportando lá no Plantão Cervejeiro de mais fechamentos de fábricas norte-americanas. Então talvez esses números aqui de 2024 ainda sejam conservadores e se seguir a tendência do que a gente vem vendo de fechamento de fábricas, pode ser que esses números aumentem para esse ano de 2025. E aí sim verem um problema, como ele disse, né? Vamos ver. Exatamente. Aí outra pergunta para Matt. Quais os principais desafios que as cervejarias craft enfrentarão em 2025? The challenges that craft brewers will face in 2025 will look a lot like the challenges they faced in 2024, again related to input costs rising, increased competition, and evolving consumer preferences. But, not much will change on those fronts from what we can tell. But what is new is new potential unknowns with a new presidential administration that has made some plans around tariffs and around immigration that can have some impacts again on further costs related to the businesses. And so that's we'll see how that plays out, but for businesses trying to plan, the uncertainty itself can be a pretty significant challenge. Novamente, né? Esse programa começou a ser negociado em janeiro e a gente tá aqui com ele chegando ao ar agora com vocês. Eles já estão, certamente, de cabelo em pé com tudo que o furacão Trump significa para qualquer setor da economia americana. E as cervejarias estão sendo impactadas, como o Henrique falou, questão das tarifas de alumínio, aço e todas as outras questões, porque o Trump tá jogando war com força com os outros países nessa guerra insana de tarifas. Então, isso vai impactar na cerveja artesanal com certeza, e talvez um dos assuntos que a gente mais tenha reportado, como o Henrique trouxe, é fechamento de cervejaria, fechamento de bar, é a preocupação de quanto isso vai impactar no mercado. E, para falar de imigração especificamente, uma mão de obra que era muito barata para todos os negócios americanos, agora não é mais tão acessível, né? Crianças sendo retiradas das escolas e pessoas deportadas do dia para a noite, então... Eu acho que talvez o trabalho político, né, da associação tenha se tornado mais difícil, e acompanhei, acho que foi essa semana, o Bart em Washington, fazendo reuniões, que é um pouco do que a gente também tem aqui no Brasil, né? A associação precisa estar junto à política, porque a cerveja também é política, a cerveja é um negócio gigantesco, importante, em pagamento de imposto, em número de empregados, como movimenta a economia. E aí tudo isso está conectado ao trabalho que se faz na política, no governo. Então, acho que o Bart, com certeza, vai tentar negociar, sempre também mostrando quanto que a indústria está se prejudicando. Olha, você está taxando X% lá, e isso aqui está fazendo uma diferença enorme do lado de cá, né? Talvez algo que eles não tenham sentido tanto na primeira administração do Trump, mas que agora, com certeza, eles vão ter que mudar estratégias, né? E serve para que a gente também entenda um pouco mais de quanto que cerveja é política. E tá de mãos dadas com a questão de custos, né? Quando a gente fala dessa mão de obra mais barata, que não existe, ou se torna rara, né? A gente vai ter custos aumentando, porque vai mão de obra mais especializada, outras pessoas precisando trabalhar no lugar desses imigrantes, que muitas vezes, infelizmente, nesse mercado, tem uma péssima valorização. Aí tudo se encaixa para a tempestade perfeita, né? Aí a gente perguntou para o Matt para poder entender como você avalia o crescimento e a aceitação das cervejas sem álcool no mercado americano. Para você, esse segmento continuará a expandir nos próximos anos? Você vê uma onda craft de cervejarias produzindo esse produto? It has certainly been an exciting few years for the non-alcohol beer category. There has been significant growth. We're seeing something on the order of 30% growth year over year in terms of overall NA sales. And, generally,
this is an exciting thing for craft brewers in the US who are able to produce a product that consumers are demanding, and with flavor profiles that these brewers have honed over the years, to make just a really spectacular non-alcohol product. In terms of if there's any concern related to NA, it's only a concern insofar as, brewers, as I said, trying to meet the needs of their consumers. And so, what we're seeing in the data is that craft brewers make up a much higher share of the total sales of NA products relative to the share that craft has of all beer overall. So a lot of that is driven by a few large players, but even among kind of the quote unquote long tail of breweries that are producing NA products, we're still seeing a more share than for beer overall within craft. So generally, non-alcohol beer is a exciting and promising innovation for the Brewers Association members. Muito legal do zero álcool, e que eu acho que é o que ele traz aqui pra gente, é que o mercado artesanal, ele sai na frente pelo menos em um quesito, que é o quesito construímos sabores. A grande indústria constrói, talvez, o marketing, constrói uma cerveja ali que a entrega vai ser sempre a mesma, e a artesanal, o trunfo que ela tem, né, nas cartinhas de trunfo, olha os velhos falando, super trunfo, é o sabor. E eu tenho provado cervejas nacionais deliciosas, com diferentes sabores, bem feitas, e tenho ficado muito feliz com isso. Eu acho que ainda cabe muita inovação nesse sentido no Brasil. E lá não me parece que tem, talvez, ainda um preconceito disso não é cerveja como a gente tem por aqui. Quando eu joguei Great American Beer Festival, lá eu joguei 2 ou 3 rodadas de cervejas sem álcool. E fiquei, assim, chocada com a qualidade. Isso já faz quase 4 anos. E aí eu acho que a gente aqui no Brasil tá chegando nisso. Se a gente for pensar que no Brasil o volume de cervejas sem álcool já é maior do que o volume de cervejas artesanais com álcool, não dá para dizer que não é um mercado que a gente precisa estar de olho. E das bebidas sem álcool, que são mimetizadas, vamos assim dizer, né? Tem vinho sem álcool, tem coquetéis sem álcool, tem outras coisas. A cerveja, talvez, seja a que mais parece o produto original, vamos assim dizer, colocando quase que entre aspas. A gente consegue entregar uma experiência da pessoa, tá segurando uma lata, uma garrafa, um copo, uma taça, o que seja, e tem cara de cerveja, tem cor de cerveja, tem cheiro de cerveja e, atualmente, tem gosto de cerveja. Então, acho que isso é muito legal. Precisa só que alguns personagens do mercado, da onde quer que eles estejam, parem de dizer isso não é cerveja. Eu acho que, primeiro, é um mercado que tem mais tempo, né? O mercado norte-americano tem mais tempo dedicados, empresas dedicadas a crescer a cena de cervejas sem álcool, ou até mesmo o low álcool, né? Também, que é uma outra coisa que também tá bem quente nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente tá exatamente na etapa aqui, que é chegar no ponto tecnológico. A gente está chegando nesse ponto. Algumas cervejarias, algumas já chegaram nesse ponto, que é produzir cervejas com sabor e qualidade das cervejas que a gente consome com álcool. Algumas cervejarias chegaram lá. A gente está exatamente nesse limiar, que é conseguir com que mais empresas consigam, mais cervejarias consigam ultrapassar essa limitação tecnológica e produzir cervejas e ter a capacidade, a expertise de lidar com coisas
que são diferentes do mercado que elas estão lidando com álcool, por exemplo, pasteurização de cerveja, outras coisas que talvez não façam parte do meio, até mesmo entender como que a pasteurização muda aquela cerveja final, que isso aqui talvez já seja, pelo menos é o que dá a entender quando a gente olha para o mercado norte-americano e a gente vê esse crescimento das cervejas sem álcool, é que isso já foi ultrapassado, isso já é parte do passado. Já estão crescendo as cervejarias, já estão crescendo o público baseado que a tecnologia tá dominada. Então é um ponto também interessante que eu acho que a gente está nesse limite. Está crescendo e está precisando ultrapassar a questão tecnológica para chegar do outro lado e continuar crescendo mais ainda. Então, os meus 2 centavos nesse assunto, minha primeira preocupação é as pessoas acharem, como a gente falou numa pergunta aqui atrás, que veio todo mundo achando que era o jogo do Tigrinho lá em 2008 e 2010, achando que ia ficar milionário com a cerveja. E não foi isso que aconteceu. E a gente está vendo agora a incidência de abertura de cervejarias exclusivas de cerveja sem álcool, também numa corrida ao ouro, digamos assim, tá? Essa é a minha primeira preocupação. E muitas nacionais se espelhando em Athletic Brewing, por exemplo, que é americana. Gente, sigam Doug Velick, Revolution Brewing de Chicago. Ele chegou e falou, gente, tá bom, a Athletic cresceu muito, mas a Athletic investiu $100 milhões em marketing. Por que eles fizeram isso? Porque eles vinham de uma venda de um outro setor e foram investir, tinham muito dinheiro para investir nisso. E aí sim, eles alcançaram um público que, de repente, não está ainda tão preocupado com aroma, sabor, pasteurização e etc. Que gosta de cerveja, mas que pratica esporte e que está mais preocupado em não estar bebendo álcool. Então, uma das perguntas que a gente fez nos programas que a gente já fez sobre cerveja sem álcool aqui, a gente falou com as 3 cervejarias sem álcool do nosso país, foi: será que a gente em algum momento vai conseguir converter um não bebedor de cerveja artesanal, porque bebeu uma ótima cerveja sem álcool, para ser um bebedor de cerveja artesanal com álcool? É uma dúvida. É quase como se eu estivesse trazendo um esportista amador para beber cerveja artesanal, quando ele, no lazer dele, bebia Brahma apenas. Então, assim, eu acho que ainda tem algumas questões. Eu já bebi uma Athletic Brewing, não foi a melhor cerveja sem álcool que eu bebi em minha vida, tá? Era uma cerveja normal, estava cansada, assim como uma cerveja nossa que saiu da fábrica e foi transportada e estava numa sala de aeroporto. Eu provei porque eu estava curiosa para provar. Mas as melhores cervejas sem álcool que eu já bebi, atualmente estão relacionadas a um trabalho diferenciado com o sabor. Não pensar em focar numa cerveja muito leve, ou se ela é muito leve, ela tem a ver com uma adição de alguma coisa. Então, a Catarina Sour é um negócio que está funcionando bem, né? A gente provou a Pilsen com café, que também estava legal. A Dry Stout, ou seja, trazendo aromas e sabores diferentes, que aí podem ajudar. A palavra melhor não é essa, mas é que eu tenho nesse momento, e respeitem a minha história, mascarar ou camuflar a pasteurização, que acaba bagunçando um pouquinho a cerveja. Então, o que eu quero dizer é, quero beber Athletic Brewing novamente, em outras ocasiões, em outras situações, para entender melhor outros estilos. Isso eu acho que foi uma inovação. Parar de fazer American Lager ou parar de fazer IPA. Vamos fazer outros estilos e investigar isso por aí. Mas eu também vejo com uma certa ressalva, pensando que se a galera que tá aqui fazendo cerveja sem álcool não tiver bala na agulha para de fato buscar o público para o qual eles querem vender, que no caso de muitas delas são esportistas, de olho na galera da corrida, 13 milhões de corredores, como a Olímpicos divulgou uma pesquisa esse ano. Se não for isso, vai vender para quem? Porque ainda tem muita gente dizendo que cerveja sem álcool não é cerveja. Mas assim, estamos falando de cerveja sem álcool, mas tocamos em vários momentos sobre cervejas com álcool, e cervejas com álcool de qualidade, você já sabe. Essa empresa que fortalece o universo cervejeiro, a gente precisa dar destaque para a Stannis. A cervejaria Stannis é a nossa parceira que acredita e investe no conteúdo do Surra de Lúpulo. Eles não são apenas responsáveis por criar rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também são visionários em oferecer experiências completas, seja em seus bares próprios ou através do e-commerce, que entrega cervejas medalhistas em todo o Brasil. E aqui vai o convite. Vamos juntos apoiar quem apoia o Surra de Lúpulo. Use o cupom SDL12 no site Stannis, com 2n.com, e aproveite 12% de desconto em qualquer produto. É a oportunidade perfeita para encher a geladeira com cervejas especiais e ainda fortalecer quem ajuda a manter este estimado podcast no ar. Isso aí.
Aí a gente também perguntou pro Matt sobre trends, tendências que ele acredita que dominarão o mercado de cerveja craft nos Estados Unidos em 2025. So a couple trends that I predict will dominate the conversations in craft beer through 2025 are the following. One is that I think we'll see increased focus in the portfolio of products that craft brewers are putting out. They're facing a time of rationalization among both wholesalers and consumers that are choosing, a smaller number of products. After years of huge growth in innovation and different products, we're reaching kind of the limit of what there's space for on taps at bars and restaurants, on shelves at retailers. And so brewers are needing to really focus their efforts on what makes the most business sense to keep producing and selling, and really putting effort on that side. Number two, I think we're going to see a increase in kind of the hospitality experience that craft brewers offer in a world in a country with 10,000 operating breweries. It's really hard to stand out, especially solely leaning on the product. At this point in craft beer's evolution, great high quality beer is essentially table stakes. It's what's necessary in order to have a successful business, and is going to take kind of additional efforts in hospitality and the experience that guests have at tap rooms and brew pubs to really stand out in a crowded market, especially for so many craft breweries that distribute their product minimally or not at all. And then finally, I think, a trend that we'll continue to see is additional growth in non-alcohol products, as well as more breweries that are exploring other products kind of outside their core of just the craft brands that they've been producing in the past. We are seeing a number of breweries move into additional beverage alcohol categories, some that are leaning more on some food service. And, it all comes down to brewers doing what brewers do, which is adapting and innovating in a challenging environment. And so I think, by the end of 2025, we'll see a continued effort in that direction. Então, queria comentar sobre 2 pontos, porque eu não tenho muito o que comentar sobre hospitalidade, mas eu queria comentar sobre o foco no portfólio de produtos. A gente veio também aqui no Brasil dessa mesma visão. Vamos fazer uma cerveja nova todo mês, vamos expandir a nossa linha, vamos ter 25 IPAs e New England IPAs. Até que chegou esse determinado momento que as pessoas viram que não tem como tu produzir coisas novas e tu não tem como revolucionar o mercado a cada novo lançamento. E aqui, novamente, estamos vendo essa bem pouca diferença, bem pouca distância entre mercados. Os mercados lá também estão diminuindo, enxugando o portfólio e focando em, provavelmente, as flagships, que são essas cervejas que vendem mais, que já estão mais sedimentadas no mercado, já tem um consumo maior, já tem um séquito de pessoas que vão procurar para essas cervejas, ao invés de focar em coisas novas, em lançamentos, em coisas que vão necessitar uma adaptação de mercado, né, propriamente dito. E outra questão aqui, que já é um reflexo de últimos 5 anos, até mesmo de antes da pandemia, em vários podcasts que eu escutava norte-americanos, já se falava sobre essa diversificação de bebidas. Até mesmo, às vezes, diversificações de consumo da própria cerveja. Estavam começando a fazer aqueles slushes, acho que é slushes o nome, que basicamente quase como se fosse uma raspadinha de cerveja. Eles serviam isso dentro dos bares. Ou fazer misturas com drinks, fazer drinks com base em cerveja também, para ser servidos, para ter essa diversidade, porque já há mais tempo do que a gente está falando aqui, não é de um ano para o outro, já vinha se notando que as pessoas estavam demandando outras bebidas, que não necessariamente somente aquele copo, aquele pint cheio de cerveja, né? Já era necessário ter um extra para as pessoas continuarem consumindo ou continuarem gastando e colocando dinheiro dentro das cervejarias. Interessante, né, esses 3 itens que ele traz. No fundo, o portfólio a gente está falando para enxugar ao mesmo tempo que a gente está falando para diversificar.
né? Então, eu gosto, eu sou culpada, eu gosto de tomar uma juice diferente a cada vez que eu vou no bar. Eu gosto que a cervejaria faça uma Pilsen, uma Weiss, uma IPA, uma Catarina, uma Dry Stout, uma Dunkel, uma isso, uma aquilo. Principalmente das cervejarias que eu acho que produzem bem, sejam lagers ou sejam ales, né? Então, óbvio, eu gostaria que a minha cervejaria favorita fizesse sempre novidades e tivesse ali também as que eu gosto. Só que não é o mundo ideal. E realmente eu acho que é um desafio para quem gosta de ser criativo. E o mercado de cerveja artesanal, ele convidou os criativos para estarem lá. Venham criativos, vocês podem fazer tudo. E a verdade é que o cervejeiro caseiro pode fazer praticamente tudo. A cervejaria, ela vai ter algumas fronteiras que, se ela ultrapassar, o visto ali vai ser diferente, né? Então, sinto tristeza ao mesmo tempo que eu super compreendo. E aí que é legal da gente ver que, sim, uma cervejaria tem que ter suas flagships e ela tem que ter... Do que ela é especialista? Você fez bem sua lager? Então você vai fazer sua lager bem. Deixa quem faz boas juices fazerem juices e talvez a gente segmente o mercado e talvez seja mais fácil a cervejaria ser conhecida, ser lembrada nesse montante, né, tão cheio aí de concorrência, porque ela é especialista em algo. E se isso não é estratégia, não sei o que é estratégia, né? Então, pensar nisso. Outras bebidas, Morada Companhia Etílica, cerveja. Mas em 2011, eu lembro deles em eventos de coquetelaria, com gin, com outras bebidas. Talvez um pouco vanguardista demais para a época, né? 2011, ninguém falava disso. A gente tem cervejarias fazendo gin. A gente tem, né? Mas é isso, tipo, quanto que cada coisa vai ajudar no portfólio, não vai atrapalhar também, porque, então agora eu tenho que fazer ready to drink, e aí a pessoa para de prestar atenção na cerveja e faz tudo ruim também, né? Mas, obviamente, a parte que me toca mais é a questão da hospitalidade. Principalmente porque a grande maioria das cervejarias começaram a abrir seus tap rooms também nessa coisa de, como é que eu vou sobreviver, ou a isso, ou aquilo. Só que não adianta ter uma boa cerveja e ter uma comida ruim. Não adianta ter uma boa cerveja e ter um atendimento horrível. Não adianta ter uma boa cerveja, uma boa comida, um atendimento ruim. E a hospitalidade, não só no tap room, não só no bar da marca, hospitalidade no atendimento do WhatsApp, hospitalidade no atendimento do Instagram, hospitalidade no contato @cervejaria.com.br, que hospitalidade é a forma como a gente troca, como a gente faz contato com os consumidores. E, sinceramente, a grande maioria das cervejarias tem zero hospitalidade. Tem zero. Tipo, a galera não sabe conversar, não sabe atender, não sabe ser educada, não sabe ser ágil. Então, acho que tem muito o que aprender. Às vezes a gente aprende a fazer cerveja, mas não aprende como lidar. E clientes internos e clientes externos, porque a hospitalidade também é, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Bom, a Bia falou tudo que ela precisava falar sobre hospitalidade, por mim, pelo Henrique, pelo Papa, enfim. A minha contribuição aqui, e trazendo informações que a gente também ouviu lá em Blumenau e sobre outras palestras, outras bebidas no nosso país podem significar, vou falar, e a ligação pode cair, chopp de vinho. Certamente pode... Gente, vamos lá. É só pra gente entender. Você quer pagar a conta, quer ganhar dinheiro com o seu negócio, você tem a possibilidade de fazer o melhor chopp de vinho que o seu consumidor vai beber. Ou você quer pegar e só fazer a última hypada do momento. Então, assim, é pra deixar isso na pulga na cabeça das pessoas. E não é pra todo mundo fazer chopp de vinho, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é para pensar sobre. Uma provocação que a Bia também trouxe no papo que a gente teve foi: parem de fazer apenas eventos cervejeiros. Vai aparecer lá na festa do tomate, em Pati do Alferes, na festa do queijo, não sei aonde. Por quê? Porque tomate tem umami, cerveja tem umami, vai lá.
queijo é maravilhoso, combina com cerveja, vai lá. Então, assim, a gente tá, às vezes, preso no mesmo lugar, preso nos mesmos estilos, preso nos mesmos pensamentos. E aí, para falar de novo do Paulo Almeida, maravilhoso, EAP, Tap Room, hospitalidade, experiência do bar. As pessoas querem ir beber na rua, entendeu? Mas se elas decidirem comprar no e-commerce, que a hospitalidade desse e-commerce seja boa o suficiente para entregar essa cerveja com qualidade na casa delas. Então, assim, a única provocação que eu faria é essa, e também as cervejas que não são zero álcool, ou sem álcool, mas de menor teor alcoólico, que pode ser uma outra tendência de interesse. E os Estados Unidos já tem as tal das light há muito tempo. E light é diferente de ser de dieta, né, gente? É aquela história do tá entre o 0,5 e, eu não me lembro da legislação aqui, o 2 aqui, talvez 2,5, entendeu? As micro cervejas. Porra, pode ser interessante pra caramba. Então, pra mim, essa coisa de tendências de outras bebidas também passa por cerveja de bem menor teor alcoólico, que não é zero. Mas, enfim. Mais uma pergunta que nós trouxemos pro Matt foi: aparentemente no mercado brasileiro existe uma diminuição no consumo de cervejas no público mais jovem, geralmente sendo substituída por drinks ou bebidas destiladas. Isso está ocorrendo no mercado norte-americano? Across the board in the US, not just among younger demographics, we've seen beer's share of beverage alcohol sales declining, and most of that share has been taken up by spirits. And so this is certainly something that brewers are keeping an eye on. And the way that they're choosing to adapt are in a couple ways. Some are actually getting into producing their own distilled spirits, ready to drink cocktails, or those types of products that are really kind of taking off, as well as others that don't have that aren't able to legally get into those other categories, that instead of producing those products, they're working on producing beer products that have similar flavor profiles that they're seeing really kind of taking off. Because many brewers understand that at this moment, consumers aren't necessarily as concerned about what the product is that they're consuming, and more about the flavor profile of those beverage alcohol products. And so if they're able to give those consumers what they're desiring in terms of flavors from their beer production, then they're able to capture some of that motion away from more traditional beer. Eu acho que é um bocado disso que a gente tá falando. Eu também acho que a gente tá agarrado no pé da geração nova que não tá bebendo, que não sei. Eu acho que eles estão bebendo sim. Talvez eles não estejam bebendo cerveja. Eu acho que eles estão bebendo drink pra caramba, sabe? Eu acho que eles estão bebendo outras coisas. Estão bebendo chopp de vinho, estão bebendo outras paradas. E a gente tá aqui dizendo que eles não estão bebendo, só porque estão bebendo menos cerveja. Então, eu acho que ter deste lado, se é possível para você, é uma diversificação importante. Eu aqui de cabeça vou lembrar, talvez, da Noi, da Juan Caloto, para citar essas duas aqui, por acaso. Mas eu acho que a gente também, até para criar essas coisas, a gente precisa estar preparado, entendeu? Então, cuidar... Falar como minha avó fazia: minha filha, cuida do seu jardim primeiro, que a borboleta vem. Então... Acho que, acima de tudo, a minha pergunta é: será que o mercado cervejeiro entende de juventude? Porque é isso, eu não sei também te dizer se a juventude tá bebendo menos ou tão menos assim. E eu acho que a gente não entende de juventude. Hoje a juventude que eu vejo... pelo meu filho, pelos meus sobrinhos, pelos filhos dos amigos. O pessoal é muito diferente. E eles são diferentes na forma como eles se comunicam, eles são diferentes nas escolhas sexuais, ou como eles lidam com essas questões. Eles são diferentes na paquera, eles são diferentes em como eles se encontram, onde eles se encontram, em quais comunidades. E me parece, às vezes, que a gente da cerveja artesanal é muito tiozão, né, com aquelas piadas de sempre, é muita gente que é muito preconceituosa, é gente racista, é gente que ainda encara a mulher no stand de roupa colada, e parece um pouco aquele tiozão que fala: vem cá, vem tomar cerveja com o tio, sabe?
É óbvio que não é isso. Nem na sua grande maioria não é isso. A questão é, será que a gente parece isso? Será que essa estética cervejeira que a gente está colocando é assim? Meu filho ama rock, tem uma banda, e ele falou para mim, mãe, ninguém na minha escola gosta de rock. E ele não gosta de ir em festa, porque ele fala que nas festas não toca rock, tocam outras coisas. E é isso que a gente está falando, do evento do cervejeiro para o cervejeiro. A gente tem que estar, talvez, nos festivais. E se não tem festivais que a gente possa entrar, que a gente crie festivais de música, de gastronomia. A gente precisa conversar com a comunidade e entender que também o jovem não vai ter 30, 40, 50 reais para pagar um copo de IPA. Então, a bebida ready to drink, muitas vezes os destilados conseguem ser mais baratos. Isso também não quer dizer que lá na frente essa criatura não vá migrar para a cerveja. Ou o que a gente tem que fazer para que no momento que essa pessoa tiver disponibilidade, compreensão e tudo mais, queira tomar cerveja. A Bia tocou num ponto bem interessante, que é o jovem se relaciona com o dinheiro, inclusive, de forma diferente. A questão de acúmulo financeiro, ou de ter dinheiro em uma quantidade X, já não é a mesma de gerações anteriores. Hoje em dia, não é incomum ver jovens lidando com dinheiro como, eu preciso só do suficiente para eu viver. É isso que eu preciso, gente. Eu trabalho hoje, como amanhã, e tá tudo bem para mim. E isso pro mercado é complicado, porque daí, logicamente, vai migrar para coisas mais baratas que gerem efeitos semelhantes. Mas eu não gosto de jovem, então eu só queria lembrar disso. Então, eu fico com essa sensação de que a gente tá culpando eles e a gente não tá fazendo a nossa parte, mas eu já comentei. Eu tô culpando eles. Faça um evento cervejeiro só pra tu ver o que você não vai vender cerveja pra caceta. Bom, finalmente a gente vai chegar num tema que é impossível não tratar. Com Donald Trump de volta à presidência, quais possíveis impactos econômicos você prevê para o mercado de cervejas craft nos Estados Unidos? With the newly sworn-in Trump administration, we're just facing so many unknowns that I don't really want to speculate on what the impact will be or the extent of any impact. Obviously, with tariffs and questions of immigration, these could have impacts on supply chains, but as you know, as an industry, we're going to kind of wait and see what actually transpires and kind of moving from talk into action, see what happens. And as always, the craft beer industry will be ready to adapt and work within the environment that is facing the industry. But generally, you know, on the whole, our stance is that international trading partners similar to Brazil, you know, have been a boom for both sides of the equation, and we generally want to continue building upon the trade relationships that we have. So, as I said, we'll see if we talk in 2 or 3 years, we'll be able to have a better sense of the ultimate impact, you know, at that point in time. Eu acho que o Matt já estava pressentindo o cheiro de cocô que estava vindo no horizonte. A gente hoje tá vendo isso. Hoje, de novo, né? Lud falou que esse programa, a gênese do programa foi em janeiro, né? Mas a gente tá gravando ele em março para ser liberado mais pra frente. A gente tá vendo os reflexos disso. A gente tá vendo que a administração do Trump Laranjinha, ele tá trazendo impactos para vários setores. E ainda não é sabido, nesse período que a gente tá vivendo, o que isso vai realmente trazer de melhorias ou de pioras. A gente tá vendo impactos, mas a gente não tá vendo que efeito que tá querendo ser causado com esses impactos. E sem contar que ele é uma pessoa sábia, né? Ele sabe que ele não, se ele ficar incomodando o Laranjinha, ele vai atacar diretamente, porque é isso que ele faz, ele reage atacando. Então, pra mim, faz total sentido, mesmo que seja pro podcast brasileiro, faz total sentido ele botar um pano morno aqui só pra não gerar atritos.
Mas a gente já sabe, né, gente? Como a gente falou com ele no passado, a gente já sabe dos impactos que isso está trazendo pra gente com força. Pra gente, para o mercado de cerveja mundo, né? Nos Estados Unidos também vai ser sentido. E agora é realmente uma questão de observação pra gente perceber quem mais vai fechar, quem mais vai conseguir ficar de pé. Esses custos operacionais vão subir ainda mais, a inflação... O próprio Trump já falou que vai haver uma pequena recessão, sabe? Isso cola no discurso dele para os apoiadores dele, do tipo assim, vamos ter que andar para trás para Make America Great Again. Então, infelizmente, a gente está nesse momento no mundo, que inclusive eu ouvi um podcast que falou que a gente está mais parecido com 1930 do que a gente imagina, e o perigo que é se a gente chegar em 1939. Mas enfim, estudem história. Eu acho ainda assim cedo, né, pra tratar disso, porque o cara tá no poder faz nem 3 meses, e aí a gente já tem essa montanha de coisa pra acompanhar, pra ver quando vai mudar, enfim. Eu sou uma pessoa que sou contra as questões do Trump, né, em termos de valores humanos. Eu acho que a gente tem valores completamente contrários e infelizmente eu vejo que muita gente no Brasil talvez tenha um certo fetiche pelas questões do Trump, e tem gente que provavelmente faz cerveja e tá pensando mas vai ser uma pequena recessão. Mesmo lá, que ele ganhou porque ele teve maioria e foi democrático, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, e de novo, é uma incerteza, né? A gente não sabe. Assim, aqui realmente é vago. E olha, eu em geral tenho opinião pra muita coisa, mas pra isso... Acho que dá pra resumir uma coisa que eu vi uma camiseta de alguém que disse assim, ó, Make America Just Okay. Tipo, já seria o suficiente, não precisa fazer great, é só fazer ok, sabe? Não precisa ficar exagerando. Por fim, a última pergunta que a gente fez pro Matt foi, você já provou alguma cerveja brasileira? Se sim, qual? Tem algum conhecimento sobre como funciona o nosso mercado por aqui? I am terribly sad to report that I have not yet made it to Brazil personally, but I am really excited for the beer scene when that time comes. I know that the craft scene in Brazil is small but mighty. My colleague Steve Parr, who's down there pretty relatively regularly, has just spoken so highly of the beer that's being put out by the small and independent brewers in Brazil. I know that Abracerva, our equivalent, the BA's equivalent in Brazil, has been doing a lot of great work to keep pushing forward the craft scene in Brazil. So yeah, as I said, I can't wait for the time to come to get down for a visit and have some really wonderful beer. Eu acho que é normal, né, ele não conhecer uma cerveja brasileira por não ter vindo pra cá e etc. E a gente chega lá, você chegar pra ele e falar assim, olha só, compra umas japas aí, por favor. Você vai ver o que é cerveja brasileira? Pau! Na verdade, eu devia ter respondido isso pra ele, né? Japas! Mas a gente tem bons feedbacks de pessoas que entendem sobre cerveja, que visitam o Brasil e que gostam do produto que a gente produz aqui. A gente realmente é um mercado amadurecido no quesito qualidade, sabor. Então, eu acho que a gente tem que parar de ter essa síndrome do vira-lata, né? A gente é foda, a gente é bom, mas sempre pode melhorar em outras coisas. Tá aí o Gordon, tá o... Vamos lá, Gordon... Caramba, me esqueci o nome do jovem inglês, que não é jovem. Aí tem a Melissa Cole, tem toda essa galera que vem com uma frequência enorme pro Brasil, né? Pete Slosberg. Pete Slosberg também ama o Brasil, ama os chocolates brasileiros, inclusive, o cacau brasileiro. Como não amar? Então tem uma galera. Eu diria só, Matt, welcome. Estamos te esperando, praias lindas, montanhas. A gente tem de tudo aqui, né? O interior e tudo mais, gastronomia brasileira. Acho que a gente tem muito para entregar em termos de cultura, de festa, de povo. E visitar o Brasil, até pra gente ainda é algo que conota ainda, tipo, férias, mas eu vou pra onde, né? Então, eu tô tentando fazer minhas férias agora em Maceió. Eu aviso o Matt depois como é que foi, pra dizer se foi bacana. Eu sei que tem boa cerveja lá, e que o mar é belíssimo. E quente. Exato. Ótimo pra tomar uma cervejinha.
tomar uma cerveja com talvez um pouquinho mais de acidez e tudo mais. Eu concordo, na verdade, com vários especialistas que dizem que a América Latina é a bola da vez. Eu venho fazendo essa transformação do sentir orgulho por ser latina, do sentir orgulho pelas questões brasileiras. A gente vem trabalhando bastante isso na Beberu. Eu acho que é um processo de construção que a gente tem que fazer para que a gente mesmo goste daquilo que a gente é e onde a gente tá, para que mais pessoas, né, venham para cá nessa paixão aí que a gente pode demonstrar que a gente tem pelo nosso país. E eu amo cervejas brasileiras, eu acho que a gente não deixa nada para trás, assim. Hoje em dia, tomei muita cerveja americana e tomei muita cerveja brasileira e fico contente de morar no Brasil. E o câmbio tá bom. O câmbio tá bom pra gente beber cerveja nacional. Não, mas ele chegar com dólar aqui vai fazer a festa. Ah, é verdade. Não, ele chegar com dólar aqui, ele é o rei do camarote. Bebida que pisca e escambau. É isso. Bebida que pisca, vai vir com cerveja que pisca, vai vir com chopp de vinho que pisca, vai vir com tudo. Tudo que pisca. Chopp de vinho que pisca. Dólar vai pagar tudo. Cachaça que pisca. Por fim, nós pedimos ao Matt que mandasse uma mensagem se despedindo dos nossos ouvintes. Just want to say thank you so much for having me to talk through the U.S. craft beer industry. Always excited to talk about this industry that is such a passion of mine and that we get to see so many amazing small businesses thrive and put out products that make consumers so happy and connected to their communities. And so yeah, I just really appreciate any opportunity to chat about craft beer in the U.S. and look forward to having you and any of your listeners over for a beer when you're ever able to make it up to Boulder, Colorado. Será um prazer tremendo bater na porta de Matt. E aí, Matt? Mete a cerveja pra nós aí. Fala, jovem. Traz a bebida que pisca. É isso. E queria agradecer, Bia, você quer comentar mais alguma maravilhosidade dessa cachola filosófica? Não, só agradecer estar aqui, agradecer ao Matt, ao Bart, ao Steve Parr, que faz relações internacionais entre Brewers Association aqui, o Brasil já nos visitou inclusive, e agradecer, acho que é muito bacana a gente debater mercado, olhando o mercado de fora e fazendo esses comentários, né, assim, quase que futebolísticos sobre a nossa própria seleção. Muito obrigada, Ludi e Henrique. Perfeito. É nóis. Então, gente, esse foi o primeiro episódio entregue com sucesso desse nosso novo formato Cerveja Sem Fronteira. Todo mundo aqui de olho na cena cervejeira americana, porque os Estados Unidos são uma bússola ainda meio que desgovernada, né? Mas sempre, a gente tá sempre de olho no que eles estão pensando por lá. Mas a gente vai abrir bastante esse leque ainda, porque a gente vai falar com cervejarias e pessoas importantes do mercado aqui na América Latina também, na Europa. A gente vai abrir bastante esse leque. A ideia desse projeto inicialmente aqui, que eu combinei com a Bia, que vai estar com a gente nessa série, são pelo menos 6 programas passeando por outros países. E aí, de repente, a gente faz um 7º, a depender, para poder trazer um fechamento, né? Um closure, um estudo de caso. Depois que a gente tiver passado por esses 6 lugares, a gente vai conseguir ter um cheiro do que está acontecendo no mundo. Então, acompanhem, né, conosco aqui essa maluquice. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradelúpulo no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda um e-mail para contato@surradelúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Até semana que vem. Até! Bye, bye! Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição.
Este podcast foi editado por Play Áudios.